Lindo, lindo, lindo. Patrícia Ferreira, senta aqui, querida, com a gente. Estamos, então, ouvindo do CD Intimidade, Comunhão, a música Deus do Impossível. Obrigada, Patrícia, por ter aqui com a gente. Você está assistindo e acompanhando o Espaço Feminino. Você está vendo o contato da Patrícia Ferreira aí no vídeo para você contactar. E vai ser um grande prazer, né, Patrícia? Estar no evento. Benção mesmo. Ó, no programa de hoje a gente tem o quadro Curta na Tela, muito legal, uma inspiração aí para você curtir com a sua família. Dá uma olhada. Jenny é uma menina que adorava ouvir músicas e ler livros, e os pais dela não curtiam muito isso. Ela estava doida para ir para a faculdade e ter mais liberdade. Até que ela conhece o cara dos seus sonhos e fica na dúvida, continuar os estudos ou se casar. Que rumo devo tomar depois do colégio? A história é tão boa que é difícil desgrudar os olhos da tela. Curta na Tela, Educação. Na pauta de hoje, a relação madrasta e enteada. No tema Família do Espaço Feminino, estamos ao vivo. Você pode, inclusive, ligar para participar dessa conversa, desse diálogo aqui com a gente. 21 12 6222 é o telefone para você acessar aí, entrar em contato com a gente. Gabriela Consendei, psicóloga, está aqui hoje com a gente. A madrasta Sheila e a enteada Carolina. Então, gente, é muito interessante que vocês trouxeram aqui alguns elementos, né, Gabriela? Bem bacanas, muito. Bem bonitos. Principalmente o que ela falou. Não é? A Carol disse algo assim muito legal, que a sensação que você tem, Carol, é que desde sempre. Desde sempre. Mas é verdade mesmo. Às vezes você acha, clichê e tal, não é verdade. Porque, não sei se foi porque meus pais se separaram quando eu era muito pequena ainda, mas assim, mesmo assim, né, se fosse uma pessoa que não tivesse me marcado, ela me marcou desde sempre, de verdade. Eu tenho a imagem dela como a minha segunda mãe mesmo, tipo, que estava sempre ali comigo e tal. Minha mãe é muito presente também, mas a figura da madrasta foi uma coisa muito boa na minha vida. E mesmo quando a gente é pequena, a gente não tem muito essa noção, né? Acha que tá roubando do seu pai, de você, essas coisas, e não. Graças a ela e graças a meu pai, e até minha mãe, que sempre gostou muito dela, porque ela é uma pessoa muito fácil de se lidar. E ela, assim, eu acho que foi... Ela, não sei, porque meu pai, ele é muito estourado, sabe? Então, eu acho que é assim. E a minha mãe também é um pouco estourada. Então, quando ela veio, eu falei, gente, veio a calmaria. Então, ela acalma meu pai. E a gente é super parceira, assim. Mas você disse que o seu pai ajudou, e isso é importante. Legal. Ajudou muito na aproximação de vocês. Isso é muito importante. Ele ajudou porque pode rolar aquele negócio de... sei lá, a filha ficar com ciúmes. E eu sempre... ou a madrasta ficar com ciúmes E eu sempre fui muito grudada com meu pai, muito grudada. E eu sempre soube respeitar esse espaço de filha e pai, né? Nunca teve essa questão de ciúmes da minha parte, porque também é possível acontecer. Também sou mãe de 3 filhos, então ser mãe, para mim, é uma coisa importante, cuidadosa. Então, eu acho que eu adotei, né? Você falando assim, só me lembro do versículo que a gente orou hoje, que é melhor dar do que receber. Você foi essa que investiu no dar e recebeu tanto, né? Eu creio nisso durante toda a minha vida, né? Eu sou uma pessoa que gosto de criança, gosto de estar com criança. Sou pedagoga, não sei se isso já ajudou, mas não acho que não é só isso. Tem uma creche também, então ela lida diariamente com crianças. Que legal! Então é assim, é mais uma filha na minha vida, né? Apesar de ser relações diferentes, mas desde o primeiro momento ela também não vou dizer mais uma criança, que agora ela é uma moça, mas desde criança muito doce também. Né? Então, assim, não é são 3 nessa parceria, ou 4, a própria mãe, né? Porque também acho que existem mães, né? Que também perturbam a relação, né? Da nova relação. Então, assim, acho que todos nós 4 tivemos, assim, a grande parceria para que isso tudo desse certo. Ela falando de parceria,
Você vê, né, uma relação que dá certo, olha o semblante delas, né, quando dá certo. Isso foi uma coisa construída, legal não mesmo. veio do nada, né? Cada um fez a sua parte. Por isso deu certo e por isso vocês podem estar aqui hoje contando isso dessa forma, com um sorriso no rosto, porque muitas vezes não dá certo. É Porque verdade. existe a parte de cada um, como a gente estava falando no início, né, Márcia? Relação é um pouco de cada um, quando é a dois é 50% cada um, né? E quando tem os filhos também, ainda mais nessa configuração de família moderna, né? Cada vez mais moderna, que os meus, os seus, os nossos. Né? Então, como lidar com isso? E esse nome não ajuda muito, né, madrasta? Né? Verdade. Porque tem que passar aquela impressão daquela que está tirando alguma coisa, como ela pode acrescentar. É como você falou, sua segunda mãe. Né? Você sabe, Gabriela, que é muito interessante isso que a gente está caminhando aqui, porque ajuda você que está em casa, que vive exatamente algo parecido, a que você faça reflexões sobre o assunto, sobre essa vivência, essa sua realidade, se é esse o caso, em que você tem aí a figura de uma madrasta na sua vida ou a figura de uma enteada na sua vida. Porque a gente vê aqui uma receita muito legal, que é a da disposição, não é? A vontade de aprender, a aprender sempre com o outro. Né? E tem muita coisa para trocar. Eu acredito que, Sheila, muita coisa você aprendeu, né? Muita coisa, muita coisa. Nas relações, se a gente está aberto a querer crescer, a melhorar e manter uma boa relação, a gente tem que estar se revendo o tempo inteiro, né? O que não está bom, por que está ruim, o que está esquisito. Eu falo né? isso porque, assim, às vezes a pessoa pode pensar em casa assim, mas, poxa, eu sou a madrasta, eu sou mais velha, como que eu vou aprender? Eu não vou aprender, porque existe muito dessa coisa da gente ser um pouco inflexível, às vezes, assim, meio que resistente a algumas coisas. E, Carol, teve muita coisa que você aprendeu também, né? Com certeza, foi o que eu falei. A minha mãe, elas são muito diferentes, então, muita coisa eu aprendi com ela, entendeu? Que eu... Pelos meus pais serem muito parecidos, eu aprendi a ser mais calma, aprendi a entender o meu pai melhor, isso é importante também. A gente pode tirar isso da sua madrasta, da sua boa madrasta, entendeu? Porque antes, exemplo, eu brigava demais com meu pai, assim, os dois explosivos, aí ela me ensinou a... Entendeu? É lidar melhor com meu pai. E isso é muito importante. Posso até dizer que a minha relação com meu pai é melhor, entendeu? Graças a tia Sheila. Gabriela, muito legal você, isso, né? Que, quem sai ganhando com isso, por exemplo, não sei se a sua mãe teve ciúme em algum momento, até natural que tenha, mas natural. Sabendo lidar com isso, vendo o reflexo dessa relação em você, como que te acrescentou, né? Que é a questão da doação mesmo, né? Embora eu esteja com ciúme, existe uma outra pessoa que faz parte da vida da minha filha, né? Isso requer abrir mão do egoísmo até, né, em benefício da criança, porque a nossa amiga de casa pode estar passando por isso com uma criança pequena, que você já é uma moça, né? Já está podendo falar, colocar como você se sente, né? Elas são tão coesas que quando chegaram eram mãe e filha. Assim, tem uma coisa interessante nessa história que eu acho muito legal, assim, quando a criança ela está recebendo uma madrasta ou o padrasto, assim, o pai ou a mãe, muitas vezes, eles colocam para a criança, Gabriela, muito da sua dor. Não conseguem elaborar direito. E a criança, eu vou usar esse termo, mas pode ser até meio... Mas para a gente entender assim, a criança é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve. Se você está dizendo, não, eu não passei nenhum tipo de ressentimento, né? Mas a forma, o jeito de falar, o tom de voz... Isso tudo a criança absorveu. E, Gabriela, a gente precisa tomar cuidado, né? Se esse momento a gente está lidando com uma criança que está vivendo essa nova etapa da vida de um casamento novo, com madrasta e padrasto, é interessante pensar que essa criança vai absorver. Se você passar esse ressentimento, esse mal-entendido, ela vai levar isso. Ela pode levar, e ao contrário do que acontece muitas vezes, eu tenho exemplos em consultório, que é um assunto bastante pesado. É muito intenso isso, quando acontece a separação e existe, ou o homem ou a mulher, eles refazem a vida, tem um parceiro, uma parceira, e se casam, e essa nova convivência, se isso acontece, eu tenho casos que se reverteu contra a mãe.
a criança, o rapaz, que no caso é um rapaz, ele ficou agressivo com a mãe, né? De tanto que a mãe falou, então ele pode absorver, né? Introjetando aquele pensamento e constrói uma imagem da pessoa que não é a dele próprio, porque ele não tem aqueles recursos ainda, quando é uma criança pequena. Conforme vai crescendo, ainda cresce com aquela ideia, isso só vai ser desfeito quando ao longo da vida, muitas vezes exige um tratamento, porque começa a afetar outros setores, né, da vida da criança. Sheila é psicopedagoga. Psicopedagoga também. Então, você deve lidar também com algumas crianças que vêm com algumas questões, né? Bastante. Assim, porque a criança ela pode manifestar determinados comportamentos que é a forma dela se colocar no mundo. Ela não consegue elaborar até com palavras. Estou assim, ela não consegue colocar, não é? E pode adoecer. Com as palavras, muitas vezes não, mas ela pode, de repente, com um comportamento, também, ela colocar a sua dor. Por exemplo, a agressividade da criança. Pode ser uma forma dela estar pedindo ajuda. Pode ser um pedido de ajuda. Isso é uma fala. Você lida com isso, né? É uma fala, né? Eu sempre costumo falar para as crianças e para as mães, na verdade, que os nossos filhos, eles não são responsáveis pelo caminhar da nossa vida, principalmente as crianças menores, né? Então, a gente tem que ter muitíssimo cuidado, porque eles não sabem, né? Eles amam o pai e a mãe e não podem ficar de jogo no meio dessa história, né? O homem, a mulher, o casal, eles não podem de forma alguma usar o filho, muitas vezes usam como moeda de troca, né? E isso é para sempre, porque os filhos são para sempre. O casal pode não ser, mas os filhos serão para sempre. E o que a gente fizer agora, nós iremos responder depois. Vamos colher o que a gente plantou. Né? Então, os filhos são assim, um jardim onde as sementinhas estão sendo colocadas ali. E o futuro, né, os adolescentes, os aborrecentes, serão aqueles que você tratou. Não é para ninguém deixar de sentir, mas quando puder... porque nós somos humanos, né? Claro, sentir a perda de uma relação e tudo, ou se houve traição, enfim, da forma que foi, mas como é que a pessoa que está em casa ela pode fazer assim, se abstendo de falar? Ou falar procurando ajuda, ou conversar com uma amiga, que não se fale para o filho, né? Porque não é esse o papel dele, né? Ele não tem que dar conta disso, né? Até porque, por exemplo, se a Carol não tivesse toda essa disposição aí, não tivesse toda essa ajuda, né, que ela teve, talvez ela não conseguisse entender essa fase da vida dos pais, né? Com certeza. A minha mãe, inclusive, sempre gostou muito dela, nunca teve nem... Isso ajuda também, né? Nunca teve nenhum tipo de ressentimento. E ela até chama Santa Sheila. Ela fala Santa Sheila. Uma aliada na sua educação. Perfeito. Essa mãe, ela pensou para além dela mesma. Ela pensou assim, ela pensou em você, ela pensou no seu futuro, ela pensou para além até da questão dela com o ex-marido. Sim, porque o mais difícil de tudo para uma relação, seja qual for dar certo, é cada um reconhecer qual é o seu papel. Quando a gente reconhece o nosso papel, a gente sabe qual é o limite. Sabendo qual é o limite, a gente toma mais cuidado para fazer determinadas coisas e até para falar. É difícil, mas não é impossível. Né? É questão e ela entendeu que o casamento dela com seu pai terminou. Exato. Ponto. Mas você não... A sua situação como filha não terminou, né? Isso é legal de entender, porque às vezes é inevitável que o rompimento aconteça. Mas aí, muitas vezes, a mãe pensa assim, bom, o marido se separou de mim. Sim, ele se separou de você, mas o filho não pode viver essa separação dessa maneira, como um rompimento, né? Os pais se vendo dessa forma. E para você, tudo isso valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Todo mundo, meus amigos, às vezes perguntam, ai, mas você não se incomoda de seus pais serem separados? Eu falo, nem um pouco. Sou super bem resolvida quanto a isso e com certeza eu tenho ciência que isso se deve muito ao meu pai e à minha mãe, que são muito presentes na minha vida e sempre
me deixaram super à vontade, porque às vezes o filho fica um pouco... teme um pouco a separação dos pais por ficar longe de uma das partes. Porque eles acham que se separando tem que separar o filho também, não é assim. No meu caso, os dois continuam hiper presentes na minha vida, ainda ganhei um presente, entendeu? Então, pra mim foi ótimo. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu sou super bem resolvida. Agora, quando você, Sheila, quando você estava ali diante da Carol, assim, o primeiro momento, como é que foi para você essa hora? Criança, é uma coisa muito fácil para mim, porque eu gosto muito. Então, quando eu conheci a Carol, foi no restaurante, o pai trouxe, a gente saiu para jantar, né? Primeiro momento, o que ela fez? Deitou no meu colo e dormiu. Eu nem lembro disso. Ela deitou no banco, era um japonês, um restaurante japonês, aí a gente conversando, e aí agora foi passando, né? Ela deitou no meu colo e dormiu. Então, assim, aquilo para mim já é aceitação, porque é difícil também, né? Ela poderia não me aceitar. E então, acho que foi amor à primeira vista. E é natural que surjam algumas dúvidas, até Posso dizer que foi igual ao do pai. Como assim? Como é que eu vou chamar, se a criança perguntar, ou adolescente, enfim, como é que eu vou chamar? Eu tenho que amar como minha mãe. E é bacana deixar que a coisa vai acontecendo, né? Porque ela acontece. E importante também, assim, eu nunca quis fazer papel de mãe, nunca. Eu sempre respeitei o espaço do pai e da mãe, nunca interferi na educação. Eu poderia não concordar com o que ele fazia e tal. Temos critérios diferentes de educação, eu com meus filhos e ele com ela. Eu respeito o critério dele, ele respeita o meu. E nunca cheguei e fiquei me metendo ali. Eu posso, assim, interferir, vamos se acalmar. Agora, eu acho que fica uma dica até para as madrastas, né, principalmente para os padrastos, é que a gente tem que aprender a respeitar, e nós não somos o pai nem a mãe. Eu acho que a gente tem que entender isso. A gente pode amar, como eu amo a Carol, eu sei que ela me ama, mas eu não sou a mãe dela. E ela tem a mãe dela, e é respeitar esse local, é sua amiga, companheira. Isso só me remete só me vem uma palavra na mente, maturidade. E é o que a Gabriela colocou muito bem, o reconhecer, essa maturidade leva você a reconhecer os papéis. Sim, você não dá para fazer tudo, você vai fazer o que cabe a você, o que é o seu papel apenas. Naquele momento ali, né? Naquela situação. E isso é bom. É bom. A gente, às vezes, quer ser mulher-povo, né? Quer agarrar o mundo com todas as mãos, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. Muita calma nessa hora. Tem o papel do outro e o seu é o suficiente. Vamos combinar assim? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero